Sejam todos bem-vindos nessa noite e vamos fazer a nossa prece. Fechem seus olhos, respire profundamente, eleve seus pensamentos a Deus e a Jesus nesse instante. O Mestre Jesus traz a luz para dentro de nós. Convidamos Jesus nesse momento para que possa nos envolver, para que possa acalmar os nossos corações, trazer a iluminação. Neste momento, o Mestre Jesus, junto à espiritualidade, envolve a tua casa nessa imensidão de luz. Envolve a cada canto a um trabalhador espiritual, trazendo a harmonia e a cura para dentro do teu lar, para o teu familiar. Nesse instante, pedimos a sabedoria para a espiritualidade, para que a gente consiga entender e refletir o que os nossos irmãos nos trazem nessa noite de hoje. Respira fundo, solte devagar, respirando novamente, soltando bem devagarinho, lentamente, devagar. Agora, vamos abrindo os nossos olhos devagar. Que assim seja. Amém. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as batalhas espirituais que a gente enfrenta na nossa caminhada. A gente vai lembrar um pouquinho sobre a caminhada de Jesus, de inúmeras batalhas, e uma batalha em especial que eu trago para vocês, lá do Evangelho, que diz assim: Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto, para passar pela prova. Durante 40 dias e 40 noites, nada comeu. Por fim, sentiu fome. Então o tentador, o inimigo, o instigou. Se és filhos de Deus, manda essas pedras se transformarem em pão. Mas Jesus respondeu: não, porque as Escrituras dizem: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Depois disso, o inimigo mostrou a cidade santa, telhados e templos. Se és filhos de Deus, salta. Pegue tudo. Jesus o disse, mas as Escrituras também disse: não deves provocar o Senhor teu Deus. Por fim, o inimigo levou um monte muito alto, muito bonito, e disse: você pode pegar toda a glória,
todo o reino. Vai e pegue. E Jesus disse: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Então aqui, o que diz aqui no Evangelho? Que Jesus, antes ali da crucificação, ele teve uma preparação, que foi andar ali pelo deserto. Ele quis nos mostrar que esse deserto que ele passou, ele tinha um grande propósito. Ele já veio purificado porque ele é filho de Deus. Então Deus nos emprestou um pouquinho aqui Jesus para que a gente conseguisse entender e trabalhar em nós o que é o amor, o que é a bondade, o que é o perdão. Naquele momento ali, há mais de 2000 anos atrás, Jesus, ele foi um dos nossos modelos de amor e de amar, porque a gente estava passando por um outro processo na Terra. A gente saía ali de um mundo primitivo, que é olho por olho e dente por dente, e Jesus veio como mensageiro de Deus para que a gente conseguisse ali entender o que era o amor, o que é esse amor. Só que Jesus, filho de Deus, ele não poderia só falar, porque o povo ele não ia entender. Só fala. Imagina Jesus chegando ali, falando inúmeras coisas para um povo tão fechado de mente, de espírito, ainda primitivo ali nos pensamentos, nos sentimentos. Jesus ele teve que mostrar o quê? O poder da fé. Jesus, ele teve ali que através da fé, o paralítico ele andasse, o cego ali enxergasse, aquela mulher ali que estava sendo apedrejada, Maria Madalena, que foi socorrida ali por Jesus, e depois foi uma mensageira ali ao lado de Jesus, mostrando assim a transformação e a luz. Então Jesus, ele começou um processo de mostrar o reino de Deus, de falar e também mostrar as curas para aquele povo tão primitivo. Antes da crucificação, ele foi passar ali por uma prova, para que ele fosse modelo para nós. Que é o quê, né? Passar pelo deserto. Por ele, não. Porque ele já veio purificado do mundo espiritual. Ele, um espírito tão evoluído, ele não precisava, por ele, passar pelo deserto. Mas ele teve que mostrar para a gente como é que se vence uma luta, uma batalha espiritual. Então, se Jesus, filho de Deus, ele foi tentado inúmeras vezes dentro do propósito dele, faz com que a gente pense que dentro dos nossos propósitos, nós também somos muito e muito, muito tentados. Então, aqui no Evangelho, o inimigo, ele se mostrou para Jesus e começou a questionar: tu não é filho de Deus? Por que tu está passando fome? Pegue e transforme em pão. E tu vai resolver o teu problema, a tua dificuldade. Só que Jesus, ele foi lá e ele resistiu. E ele venceu o deserto. Na nossa vida, nós temos alguns propósitos. Dentro desses propósitos, a gente entra dentro de uma batalha espiritual, porque quando a gente entra numa guerra, nós não saímos os mesmos dessas guerras. Ninguém sai os mesmos diante de uma doença, ninguém sai os mesmos diante de um problema financeiro, diante de uma escassez, de uma depressão, de um suicídio, uma tentativa. A gente não sai os mesmos. Só que temos
alguns propósitos que é vencer essa dificuldade. E não é fácil vencer essa dificuldade, mas é possível porque Jesus ali, ele foi o modelo, continua sendo o nosso modelo. Ali no Evangelho traz que Jesus, ele foi tentado. E que ali o inimigo apareceu na frente dele. Só que na nossa vida, somos tentados. Temos irmãos desencarnados que ainda estão presos na matéria, algum que já carregamos há centenas de anos atrás, que ainda a espiritualidade ali pedindo socorro para serem socorridos, e nós temos o livre-arbítrio. Então, esses irmãos, a espiritualidade, ela trabalha para serem socorridos, mas eles têm que querer serem socorridos. Esses presos aqui na Terra, eles podem nos influenciar energeticamente e emocionalmente através dos pensamentos, usando pessoas para nos destabilizar. Começa um processo, um propósito na tua vida, começa ali um propósito contigo e com Deus, e é como se o outro lado se levantasse, que muitas vezes tu pensa e realmente se levanta, que parece que as coisas elas começam a darem tudo errado, que tu vai até se perguntando o porquê das coisas, que não adianta orar, que não adianta rezar, que não adianta ter fé, e por muitas vezes nós nos sentimos abandonados por Deus, pela espiritualidade, porque nessa batalha espiritual é nós e nós mesmos. Todo mundo está passando por algo, só que nós temos condições de vencer. Então, às vezes, o teu filho é usado por uma influência espiritual e te diz algo que te magoa, que tu te entristece. Às vezes, alguém lá do teu trabalho que começa a falar algumas coisas, tu te sente diminuído, fica com aquela obsessão dentro dos pensamentos, achando que não vai conseguir, que não adianta. Certa vez, um paciente meu estava passando por um processo de cura cardíaco. E ele veio fazer cirurgia espiritual, veio na palestra, e ele tinha dificuldade em fazer oração. Só que quando chegava perto da oração, ele se viu que às vezes ele dormia, às vezes faltava luz. Muitas vezes acontecia uma briga do nada na casa dele, aí ele desanimava e não fazia oração. E foi assim alguns dias. E depois que ele veio na palestra, ele assim, eu vou acordar para a vida. Eu vou começar a fazer oração, eu vou seguir em frente a minha cirurgia espiritual. E ele fez ali 7 dias de oração e se manteve ali em equilíbrio. Aí o dia que ele levantou, tomou o banho dele energético, fez a prece com aquela fé toda, ele chegou no médico, o médico disse que ele não tinha o que fazer. E ele foi lá, ele não aceitou. Ele se revoltou. E o médico, ele falou de uma forma tão agressiva para ele, ele se sentiu tão humilhado naquele momento, tão triste, que ele se revoltou. E ele dobrou os joelhos quando chegou em casa e começou a rezar e orar. E ele ficou 3 dias, naquela fossa. Porque eu vou morrer, porque eu não tenho jeito, porque já fiz inúmeras cirurgias. Então, ele recebeu ali da família inúmeras críticas, que a culpa era dele, que ele não se cuidava, falando inúmeras coisas. E ele veio na palestra naquele dia, ele pensou, eu estou numa batalha espiritual. Eu estou numa batalha espiritual.
E chegou no outro dia, ele se manteve em prece, foi tomar um café. E lá, uma amiga dele, que ele não via há muitos anos, falou de um cardiologista para ele ir. E ele não pensou duas vezes, eu vou lá escutar uma outra opinião. E quando chegou lá, o cardiologista ele viu outras coisas e disse que o caso dele tinha jeito. O que ele entende? A gente conversando, eu e ele. Se ele tivesse se entregado ali, se ele não tivesse lutado, se ele não tivesse ali mudado os pensamentos, naquele momento de fúria, claro, imagina alguém falar para ti, né? Não tem nada o que fazer por ti. Ou tu chora ou tu te revolta naquele momento. Porque a gente somos seres humanos, então a gente sente no nosso corpo, as nossas emoções. Só que ele foi para a batalha espiritual e ele viu, depois da segunda tentativa ali com o médico, depois ele foi para a terceira, um tirateima ainda, ele viu o que ele tinha que mudar dentro dele. O que ele tinha que mudar? O que ele tinha que fazer como mudança mesmo espiritual, porque ele se perguntou se o tempo acabasse para ele, o que ele ia levar daqui? E ele ali tirou um aprendizado, que ele era muito apegado ao material. Muito, 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 muito apegado ao material. E ele explodia também muito rápido, muito fácil. E também estava indo para os vícios, vício do álcool. Então ele começou uma jornada de cura interna, de cura emocional, uma cura espiritual muito forte. E ele ali começou a entrar num processo de mudança interior. Porque nós estamos aqui hoje, mas hoje a gente não sabe se a gente vai embora hoje, mais tarde, ou se a gente vai embora amanhã, depois de amanhã. Como o Papa, né? O Papa ali, Francisco, que ele foi lá com toda a dificuldade dele, ele foi lá trazer as bênçãos para os fiéis, fazer uma oração, que era o que ele poderia naquele momento. Mesmo debilitado, ele foi lá e ele fez a parte dele. E depois de algumas horas aconteceu assim o desenlace dele. Numa paz, sereno, numa paz, porque o Papa foi um mensageiro de Cristo, é um espírito muito evoluído, que veio, que encarnou aqui na Terra, um líder espiritual para nos ajudar. Pouco valorizado enquanto estava vivo, mas hoje, se a gente prestar atenção nas palavras dele, é de inúmera evolução, de olhar para aquele irmão com olhar de amorosidade, de compaixão, de trazer a união para dentro dos nossos lares, porque muitas vezes dentro de uma batalha espiritual, nós somos os primeiros a levantar a nossa espada, a discutir, a diminuir, a se explodir, a criticar. Aí vem os nossos familiares e nos perguntam o que a gente está fazendo dentro da casa espírita. Eles perguntam, o que tu está fazendo dentro da casa espírita? Tu não veio da igreja agora? Eles questionam. Jesus nos traz exemplo e modelo. Modelo de amor e de luz na prática. Jesus, ele nos trouxe que é possível vencer uma batalha espiritual. É possível vencer, a gente consegue vencer. Só que a oração, a gente se mantém em fé e ver dentro da gente o que precisamos mudar. Porque o inimigo, gente, ele se levanta. Ele levanta contra a gente. Só que a gente tem que ser resistente, se fortalecer, orar. Porque aqui embaixo, ali no Evangelho, quando Jesus ali repreendeu o inimigo, ele se afastou. E Jesus seguiu o propósito dele.
Quando tu vai lá, tu entra numa luta, o inimigo ele se afasta, ele não tem poder de entrar na tua casa. Ele não tem o poder de te destabilizar. Eu estou agora com o evangelho, que eu vou ler um pouquinho de Emmanuel, que ele traz para que a gente consiga um direcionamento para as nossas aflições, no meio das nossas batalhas espirituais. Ele traz o seguinte: acalma-te. Seja qual for a tua perturbação reinante no teu coração, acalma-te e espera, fazendo o melhor que possas. Isso é muito rico que Emmanuel ele nos traz. Seja qual for a tua perturbação, e ele traz que reina, que fica. Essa perturbação pode ser meses, anos, que tu tá com essa inquietude, que tu tá com essa perturbação. Ele traz, te acalma e espera. Espera que ele traz, espera na batalha espiritual, acalmando o teu coração. E tenha certeza que diante de uma batalha, tu reagindo, tu está fazendo o melhor que tu pode, assim como ele faz. Ele está colocando aqui que a gente faz o melhor que a gente pode dentro das nossas condições. Lembra-te que o Senhor Supremo pede serenidade para exprimir com segurança. A terra que sustenta o lar é uma faixa de forças tranquilas. O fruto que nutre representa um ano inteiro de trabalho silencioso da árvore generosa. Acalma-te. Cada dia que se levanta é um convite de Deus para te atender à obra divina, em nosso próprio favor. Cada dia que a gente levanta, ao levantar, que a gente possa criar o hábito de agradecer. Que às vezes a gente vai lá e levanta reclamando, com palavras e frases, muitas vezes frases ruins. Mais um dia, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu não fui? São frases e palavras. Mais um dia que eu vou aguentar fulano e ciclano, incomodando, pegando no meu pé. Só que esse fulano, esse ciclano são instrumentos de cura para ti, porque é algo que tu não conseguiu evoluir dentro de ti. E ele é o instrumento para que tu consiga aí curar. Essa pessoa que mais te prejudica foi um instrumento implantado pela equipe espiritual também. Porque é a maneira que eles encontraram para que tu consiga evoluir como espírito. Porque a gente aprende muito com o outro. A gente aprende muito, muito, muito com o outro, com as pessoas. E aqui traz um pouquinho mais. Calma-te e espera. Conserva-te, pois confiante em Deus, os desesperados tornarão a harmonia. Os doentes voltarão à saúde. Os loucos serão curados. Os ingratos despertarão. É o da lei do Senhor que a luz domine as trevas, sem ruído e sem violência. Recorda-te de toda dor, como toda nuvem que forma-se, se assombra e passa. Então, a nuvem, né? Quando nós estamos ali ao lado de uma árvore, na sombra, passa às vezes aquelas nuvens que a gente presta atenção antes do sol. E depois, essa nuvem ela vai embora. Ela aparece e ela muda de lugar. Só que a árvore continua ali. Se essa árvore ela é arrancada, ela tem ali as raízes. Temos que ter raízes fortes. Para qualquer temporal que passar na tua vida, tu tem que focar nas raízes, nas tuas raízes fortes. Saber quem é você. Qual o teu propósito.
O que tu tem que aprender aqui na terra? O que tu tem que aprender aqui na terra? É perdoar? É ter a fé? O que é que te move? Não deixe para depois aquilo que tu tem que fazer hoje, que só tu tem que fazer. E eu digo às vezes nas palestras, né? Ah, se alguém, o colega que está aí do teu lado, pegasse teus problemas por um dia e resolvesse, não ia ser fácil? Só que esse problema é teu, não é do colega. Então, tu tem as munições certas para que tu resolva. Chico Xavier, ele nos traz muito a questão da oração, de se ajoelhar e orar. Quem tem o hábito aqui de se ajoelhar e orar? Não? Algumas pessoas lá atrás. Te ajoelha e ora. Ora para Deus, fala com Deus. Não só dentro da casa espírita. Não só dentro da igreja. Te ajoelha e ora, fala com Deus. Fala, Deus, ele conhece o teu coração. Pega a Bíblia, abra a Bíblia, leia a Bíblia, reflita sobre a Bíblia. A Bíblia, ela não é só enfeite para ficar lá dentro da nossa casa, na estante. Não. A Bíblia, ela foi feita para que a gente tivesse ali o conhecimento, para que a gente conseguisse refletir. Ela é um instrumento para que a gente consiga vencer a nossa batalha espiritual. Tu tá passando por uma dificuldade, faça a oração. Tu tá passando pelo deserto, assim como Jesus passou pelo deserto. Só que tu tem que se armar. Pegue as suas armas. Só que também não é xingando, né? Explodindo com as pessoas. Não. É se mantendo muitas vezes em estado de oração e em prece. Não saindo contando também as tuas coisas para as pessoas, tomando cuidado. Porque às vezes a pessoa ela não está na mesma frequência, na mesma vibração do que tu. E a gente está vivendo tempos que eu percebo assim, de algumas pessoas também, de alguns colegas, eu achei que era uma coisa que só tinha casos isolados, mas depois a gente vai conversando com colegas, trabalhadores, que a gente está vivendo muito tempos de traições. E traições, gente, não é... Quando a gente pensa em traições, às vezes a gente pensa que é conjugal. Não. Traições, assim, no trabalho, traições na amizade, traições de familiares, muitas e muitas e muitas traições, que faz com que a gente lembre um pouquinho de Pedro, que Pedro naquele momento, né, Jesus falando ali para Pedro, que ia haver ali a traição, e Pedro foi lá e disse que não. Como, Senhor, eu vou te trair? Então pensa Pedro, né? Andando ao lado de Jesus, Jesus ali participando da mesa com ele, sabendo de todas as coisas ali que Jesus ali, ele fazia. E mesmo assim, naquele momento ali de desespero, houve ali a traição com Jesus. E Jesus devolveu essa traição com as preces, com as orações. Ele não deixou que aquela mágoa entrasse dentro do coração dele. Então, se Pedro traiu Jesus, Judas também traiu Jesus. Também foi um modelo ali para nós. Porque às vezes, né, existem pessoas que são enviados para que a gente consiga evoluir, mas também são influenciados por esses espíritos que estão numa baixa vibração para que a gente desanime a nossa fé, para que a gente desista no meio do caminho, para que a gente fique preso em cima de uma cama, através das depressões, que é uma luta diária vencer uma depressão. É uma luta diária vencer uma crise de pânico, que é algo que a gente tem que falar até mais sobre isso,
Porque a gente não pode diminuir aquela pessoa que está passando por essas crises. Porque é muito, muito horrível passar por essas crises, mas é possível sim se curar. E vocês, né, se é vocês que estão passando, busque assim, olha, eu vou me curar dessa depressão, eu vou me curar dessa crise de pânico. Eu vou me curar desse problema financeiro. Que isso já vem carregando de muitas vidas, de muitas existências. Só que nós temos ali que ter esse despertar, de reagir a essas energias que ficam ali na nossa volta, para que a gente consiga evoluir, afastar o mal da nossa casa, afastar essas dores profundas, trazendo a cura para dentro de nós. Se tu conhece alguém, ajude essa pessoa. E se é tu que está passando por isso, fale para ajudar outras pessoas. Que muita gente tem depressão, tem síndrome do pânico e guarda em segredo para a família não saber. Muita gente tem vergonha de falar para a família. Ou então, é aquela família que às vezes não vai entender e fica ali diminuindo a dor do outro. E isso está muito errado. Porque nós, todos, no meio dessas provas, temos sentimentos, temos emoções. E a gente tem que se ajudar, se acolher e se amparar. Então, agora a gente vai fazer a nossa prece. Eu vou pedir para que os médiuns entrem. Para que a gente consiga fazer oração. E vocês, eu quero que vocês pensem qual é a batalha espiritual que vocês estão enfrentando. Fechem seus olhos. Respire profundamente. Vai respirando lentamente, bem devagar. Respire fundo. Solte devagar. Neste momento, pedimos a Deus nosso Pai, aos anjos de Deus, que possam, neste momento, trazer a luz, tirando essas pedras do nosso caminho. Pois sabemos, Deus, qual é a batalha, qual é a luta que estamos passando. Sabemos, ó Pai amado, se essa batalha que todos estão passando, amados, que possam, através da oração, vencer essa dificuldade, esta luta. Anjos de Deus, nesse momento, espíritos de luz, nesse instante, nesta grande corrente, está nesse momento repreendendo toda a energia da inveja, toda a energia da dor. Nesse momento, amparadores de Cristo estão dentro dos vossos lares, fazendo preces, envolvendo os vossos lares em luz. Aquele familiar que levanta discussões, aquele familiar que
coração, irmãos. A vossa caminhada com eles não começou nesta vida, nessa existência, pois estão juntos para que consigam se curarem desses desafetos de uma família que pedistes para reencarnar na matéria. Neste momento, essa luz grandiosa de Cristo vai envolvendo os corações. Deus, irmãos, vai amparando os seus pensamentos, vai afastando a raiva, vai curando esse medo, vai trazendo luz para os vossos corações, vai repreendendo todo o mal. Buscai, amados irmãos, a amorosidade em vossos lares, a união. Buscai, amados irmãos, o perdão. Buscai, amados irmãos, voltai ao sorriso que se perdeu em vosso rosto, em vossa alma. Voltai, amados irmãos, a alegria novamente, a alegria de viver, pois muitos perderam a alegria, a vontade. Nossa Senhora, com o manto crístico, juntos, nesta grande amparo de amparadores, soldados de Cristo, envolve as vossas casas nessa imensidão de amor, nessa imensidão de luz. Cristo, neste momento, abraça-te, irmão. Sinta o amor de Cristo. Sinta a paz. Sinta a luz. Acalma-te os vossos pensamentos, assim como Emmanuel trouxe no Evangelho. Acalmai os pensamentos, trabalhai dentro de si a amorosidade, a luz, pois tenham a força necessária para que sigam em frente a jornada, a caminhada na Terra. Pois essa caminhada na Terra há muitas aflições, mas também, irmãos, há muito amor e muita graça, muitas graças nessa terra, abençoada por Cristo. Que Jesus, desta grande corrente, possa vos abençoar os corações e os pensamentos. Que Jesus, nessa corrente de amor e de luz, envolva os pensamentos, os sentimentos. Que o amado Mestre esteja convosco. Orai e vigiai, irmãos. Vigiai e orai. Vigie os pensamentos e busque a oração em nome de Jesus. Neste momento, respire profundamente.
Solte. E veja dentro de você o que você precisa vigiar. Que os teus pensamentos, os teus olhos estão fechados. O que você precisa orar e se manter em vigília. Que neste momento o Mestre Jesus possa te amparar, dando a força necessária para que tu consiga seguir a jornada aqui na Terra, aonde todos nós somos viajantes e estamos nesse momento encarnados nessa Terra. Agradecemos a Deus e a Jesus pela oportunidade dessa palavra dessa noite, pela oportunidade de acordar mais um dia, pelo dia que nós vivenciamos. As coisas ruins são aprendizados e as coisas boas também vamos guardar dentro do nosso coração. Que venhamos, através do Mestre Jesus, viver o hoje, o agora, o hoje com amorosidade, com toda a luz do Mestre Jesus, que nos guia, nos protege, nos ampara. Em nome de Jesus, respirando fundo, e oremos o Pai Nosso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. Amém. Então, respire. Vamos abrindo os nossos olhos devagarinho, bem devagar. E que a gente possa guardar essa palestra dentro dos nossos corações. Essas palavras também, incluídas ali pela espiritualidade. E que a gente possa, nessa corrente, junto com as nossas batalhas espirituais, que a gente consiga reagir a tudo que está acontecendo e ver aquilo que a gente não quer ver, né? Tem muita coisa que a gente não quer ver e às vezes não quer nem resolver. E vamos procrastinando as coisas, e isso é ruim. Resolva a vida de vocês, tá bom?